nas luzes dos tempos, explodem as cores. Ok? Então, de novo, boa tarde, noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que realmente possamos discutir um pouco dessa questão que foi proposta, né? E, na verdade, eu levei um susto, né? Quando fui convidado, a minha amiga, né, me ligou, falou assim: Maurício, você faz um tema para a gente? Tá, faço, sim. Quando é dia tal, tá bom. Ah, tá, vou te passar o tema. E passou o tema. Quando eu olhei, falei assim: ah, ela não fez isso comigo. Mas resolvi aí encarar o desafio, né? Eu comecei a fazer algumas reflexões em relação a esse contexto, né, que nós estamos vivenciando. E eu gostaria de trazer essas reflexões, assim, não como uma conclusão, né, não como uma coisa determinada ou estabelecida, mas muito mais elementos para que a gente possa avaliar e aplicar, né, nas nossas experiências comuns, porque a cada dia vão surgindo novas situações e a gente precisa lidar com elas, né? O primeiro questionamento que eu trouxe é com relação ao texto de Paulo e ao próprio tema, né? Tudo me é lícito, né? Então eu botei uma interrogação ali, né? Porque algumas traduções realmente trazem essa questão da licitude, né? Tudo me é lícito, no sentido de que eu posso fazer qualquer coisa. Mas me parece que a tradução para lícito não é a mais adequada, porque nós temos coisas ilícitas, né? E que eu não posso fazer, né? Então, assim, é permitido fazer coisas ilícitas? Sim, né? Eu vou me inscrever nos compromissos, né, seja judiciais, criminais, né, por fazer coisas ilícitas. Mas no sentido que Paulo coloca, está muito mais vinculado à questão da liberdade ou do livre-arbítrio, de você poder executar qualquer coisa, inclusive o ilícito. Por isso eu prefiro, né, na tradução, o tudo me é permitido, né, inclusive o ilícito, né, porque está agregado, atrelado à interpretação da liberdade, né? Nós vivemos na nossa sociedade com essa condição, né? Crimes são cometidos porque é permitido que a criatura tenha essa liberdade de executar, muito embora ele tenha que sofrer as responsabilidades vinculadas àquela ação. Então, essa mensagem de Paulo, ela está na primeira epístola aos Coríntios, né? Ela também traz algumas características interessantes da sua constituição, da forma como ela surgiu, né? Primeiro, nós vamos encontrar, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, né, onde Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da psicografia, da mediunidade do nosso querido Chico Xavier, discorre sobre a trajetória do apóstolo Paulo, também chamado apóstolo dos gentios, pela sua defesa na propagação da verdade evangélica para outros meios que não só no meio judaico. Nós vamos encontrar nessa narrativa riquíssima de Emmanuel, inclusive aconselhando aqueles que não leram, que leiam, reflitam, né, sobre a mensagem ali contida. Nós vamos encontrar um capítulo específico sobre as cartas de Paulo, capítulo intitulado As Epístolas. E Emmanuel conta que nesse momento em que Paulo chega a Corinto, né, nesse capítulo, Paulo está chegando a Corinto, vindo de Atena, né, trazendo no coração uma profunda desilusão, porque
não encontrou no coração ateniense o terreno suficientemente necessário e amadurecido para receber a mensagem cristã. E ele se lembra das palavras do Cristo, né, quando procurou os simples para colocar, para depositar aquela mensagem tão bela, essa mensagem da Boa Nova, e não os doutos. E com essas lembranças ele se dirige a Corinto, que é uma cidade que para ele também traz lembranças muito, muito importantes. Porque aqueles que se recordam vão lembrar que foi a cidade natal de Abigail, o seu grande amor, e de Estevão, aquele que foi o primeiro a levantar em Paulo as questões, as dificuldades de enfrentar a verdade que estava à sua frente da mensagem evangélica. Então, Paulo busca Corinto com o objetivo de se alimentar daquelas lembranças, daquelas reminiscências referentes ao período em que vivia ainda os amores, né, e o carinho da sua Abigail. E começa a visitar os sítios por onde a sua lembrança levava as recordações, as narrativas da sua amada, né? E visitando aqueles sítios, ele se reabastecia para o trabalho que ainda estaria por vir. Em Corinto, ele resolve pregar, dentro da sua perspectiva, aos judeus e aos gentios. Só que, novamente, ele não é bem recebido na sinagoga. Os judeus repelem a mensagem, né, inicialmente acolhida, mas à medida que ele ia colocando questões mais difíceis, questões mais complexas, de maior reflexão, criticando a postura do judaísmo, ele então foi rejeitado e passou então a alimentar a ideia de fundar a comunidade cristã de Corinto. E assim fez, com a ajuda de um romano chamado Tito Justus, conseguiu alugar uma casa e nessa casa então fundou a igreja de Corinto. E um dia ele estava muito angustiado porque chegavam de todos os lugares pedidos, solicitações para ele. As igrejas que ele havia fundado até chegar naquela localidade requisitavam dele respostas às suas questões do dia a dia. E Paulo ficou muito angustiado com aquilo, porque ele não tinha condição de atender, de retornar, né? Era um mundo muito grande, diferente do nosso mundo de hoje. Era um mundo em que as distâncias tinham que ser percorridas a pé, em embarcações à vela. A dificuldade de locomoção era muito grande. Se ele fosse dirigir a uma comunidade, certamente iria deixar de atender a outras. E numa noite de muita angústia, ele se reúne, ele se recolhe e começa a orar, né, pedindo a Jesus que o oriente, que o esclareça, para que ele consiga atender aquelas demandas que chegavam de Tessalônica, das outras igrejas, né, que ele havia fundado. Da Galícia, enfim, de várias igrejas. Então, ele sente um envolvimento muito grande do Mestre Jesus. Sente aquela presença que fala para ele assim: Paulo, não desista. Continue propagando a minha mensagem, que eu estarei contigo. E ele sente, então, um conforto muito grande. E logo depois Jesus fala, mas ele não sabe o que fazer. Mas como é que eu vou fazer, né? E Jesus fala para ele o seguinte: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres
simultaneamente pelos poderes do Espírito. E aí Paulo ficou pensando, né, o que Jesus queria dizer com aquilo? E logo depois ele completa: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos, em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então Jesus inspira Paulo para que ele escreva. E diz mais, né? A partir desse momento, Estevão estará contigo como intérprete do meu pensamento. E nós vamos encontrar nas cartas de Paulo uma complementação, no dizer do próprio Emmanuel, das verdades evangélicas. Certamente que a necessidade de compreender, assim como nos estudos do Evangelho, as questões locais, as questões culturais, que faziam parte daquele contexto em que elas foram escritas. Mas, se nós extrairmos o conteúdo, né, se nós abstrairmos da posição de Paulo, né, como homem do mundo, nós vamos encontrar as verdades imorredoras do Evangelho nesse texto. Por exemplo, voltando à questão da carta aos Coríntios. Paulo, quando escreve essa carta, ele já não estava mais em Corinto, ele se encontrava em Éfeso, né, junto à igreja fundada juntamente com João. E recebe notícias de que os coríntios estavam vivendo muitas dificuldades, muitas questões. Essa carta que Paulo escreve, a primeira carta, né, ela é recheada de uma infinidade de conteúdos que, só para vocês terem uma ideia, nós estamos tirando um parágrafo para fazer um estudo de 1 hora hoje, né? Só para ter ideia da riqueza desse conteúdo que nós encontramos na carta de Paulo. E nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande nesse ponto, né, com as questões sexuais, né? Os coríntios, eles, como era a cultura, né, a cultura grega, não era uma cidade das mais castas, né? Corinto era uma cidade que tinha uma cultura muito difícil, né? E a verdade evangélica mais necessária ainda, porque é com ela que nós vamos educar as almas. Então Paulo escreve nesse ponto exatamente sobre essa questão. Ele fala, inclusive, né, no início: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então, primeiro ponto: existem coisas que nos acorrentam, que nos escravizam, né? Então, é a primeira reflexão que Paulo faz. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei escravizar por coisa alguma. E ele continua: os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e este. Continuando: mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Então, o que Paulo está fazendo aqui nesse texto? Ele está dividindo as questões materiais e as questões espirituais. Então nós temos, por exemplo, os hábitos da vida comum, a alimentação, a higiene, o sexo, todas essas questões de manutenção da vida são relativas, são necessárias à nossa sobrevivência. Mas nós temos outras questões, que são as espirituais. E da forma como nós nos comportarmos diante dessas questões, nós vamos ter repercussões que acontecerão no presente ou no futuro. Considerando como futuro não só o futuro material, né, da nossa vida na Terra, como também no futuro espiritual. Muitas vezes a vida dá sinais para a gente, né?
acontece uma dificuldade e nós ignoramos. Nós não atacamos aquela dificuldade logo no início, aquele problema. O que vai acontecer é que, via de regra, as questões vão se complicando. E muitas vezes chegam para nós em situações irremediáveis. Por quê? Porque nós não demos a devida atenção no momento que ela surgiu. Talvez nós pudéssemos ter resolvido a questão, né, de uma forma simples e não deixado que aquilo se propagasse para o futuro, muitas vezes até continuando conosco além da vida física, para a vida espiritual. O que nós vamos encontrar em complexos obsessivos, em complexos espirituais, distonias espirituais dos espíritos encarnados que atendidos em reuniões mediúnicas. Então nós não podemos viver desconectados dessas questões espirituais e das consequências que os nossos atos vão produzir na nossa vida de espírito. Então Paulo ele pontua essa questão muito bem. O que acontece? Aí eu deixo uma pergunta para vocês, aqui é para provocar. Jesus teria Facebook? Não é para responder agora não, vamos continuar conversando, e aí depois a gente vai, né, conversar mais, né, porque é só conversa, né, não tem conclusão, é só conversa, né. O que acontece, gente, é que o mundo mudou, né, o mundo mudou muito, né. O mundo antes era um mundo muito tranquilo, imagina o mundo de Paulo, né, para você chegar de uma cidade a outra demorava quase 2 anos, né, de caminhada, tinha que passar pelo deserto, né, era um negócio longe. Hoje em dia não. Hoje em dia você pega um ônibus aqui, daqui a pouco está em Niterói, né? Pega um ônibus aqui, está em São Paulo, pega um avião, está na Europa, o negócio é muito rápido. Então o mundo mudou muito, né? Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, mas mudou de novo, né? Porque o mundo sempre muda. Se a gente pegar, por exemplo, a época de Paulo, como é que era o mundo, né? Nós tínhamos as cidades, né, que eram bem distantes, as pessoas iam andando, caminhando, às vezes tinha um burrinho que levava um animal, né, uma carroça, mas era assim, era um caminho grande. Eu moro no Niterói, de vez em quando eu vou a Teresópolis, fico imaginando como é que o imperador fazia para chegar lá, né, que hoje de carro demora tanto, antigamente, na época, carroça sacudindo, né, imagina quanto tempo para chegar. Eu acho que ele tirava férias, quando chegava estava na hora de voltar, né, de tão longe que era o negócio, tão difícil que era de chegar, né? Mas assim, e o mundo foi mudando. Então, na época de Paulo, as cidades eram assim, distantes e tal, né? Na Europa também não era diferente. Na Europa a gente vai encontrar um sistema feudal, né? Onde nós temos lá o senhor feudal com os castelos, né? Em volta dos castelos ficavam algumas pessoas ali que serviam aquele senhor daquela região, né? O nobre, né? E depois isso foi mudando. Esse mundo era o mundo de Francisco de Assis, né? Era um mundo onde começou a se transformar também, né? Por quê? Aquelas regiões que eram castelos começaram a reunir pessoas, as pessoas ficavam em volta dos castelos para poder ter mais recursos, eles conseguiam mais recursos. Só que isso foi aumentando, né? É igual a ocupação urbana hoje, né? Você tem uma região e daqui a pouco começa a crescer casa, aí explode, fica, né, muita gente e pouco espaço. Então, naquela época, era a mesma coisa, as pessoas ficavam ali, foram se aglomerando, surgiram os burgos, né, que eram aquelas comunidades que ficavam em torno dos castelos, né, e essas comunidades acabaram se transformando em cidades. E nesse momento, quando Francisco de Assis nasce, já é um momento em que as cidades já estão mais estabelecidas, tanto que você tinha a cidade de Assis, tinha a sua arqui-inimiga, que era a cidade de Perugia, porque tinha uma briga política ali entre as duas, mas que não é a história hoje, né? Então Francisco vai nascer exatamente nesse mundo. O que ele vai provocar no seu nascimento, né? A mudança, né? Francisco foi um dos grandes transformadores do conceito religioso. Por quê? Porque exatamente ele pegou aquele conteúdo, né, evangélico e foi pregar para os pobres, para os simples, né?
Então, Francisco foi o primeiro que trouxe essa mensagem para a população comum. Pregava o Evangelho. Tanto que, quando ele fez essa proposta ao Vaticano, né, o Papa ficou preocupado. Poxa, mas esse homem pequeno, feio, em andrajos, vai pregar o Evangelho, ele quer viver o Evangelho? Aí o conselheiro falou para ele assim, olha, eu acho interessante o senhor deixar, porque se o senhor não deixar, as pessoas vão achar que não é possível viver o Evangelho em sua plenitude. Foi aí que Francisco conseguiu, então, fazer a sua pregação. Então, era um mundo em transformação, né? Só que era um mundo que começava a dar os seus saltos, né? Existia uma linha, né, que era mais ou menos tranquila, ou seja, as instituições, né, o mundo era simples, controlável, as instituições mandavam, as grandes instituições, né, a igreja, né, a nobreza, eram as grandes instituições que controlavam o mundo, né. Ele era previsível, todo mundo sabia o que ia acontecer e era estável. Né? A pessoa aprendia o que tinha que fazer e fazia aquilo a sua vida inteira. Agia daquela forma na sua vida inteira até a sua morte. Né? As instituições eram importantes porque elas tinham o poder do controle. Né? Só que isso mudou. Né? Então, como é que o mundo ficou agora? Ficou complexo. É muito complexo viver. Muita gente não sabe usar um smartphone. Né? Às vezes eu me confundo lá nas coisas que eu tenho que fazer. Né? Facebook, eu te mandei um e-mail. Imagina o que Paulo não faria com um e-mail, né? Se escrevendo, ele fez isso tudo, imagina com um e-mail. Né? E a pessoa, te mandei um e-mail. Aí liga, te mandei um e-mail, mas já mandou um e-mail porque ligou. Né? Bom, então assim, o mundo ele ficou muito complexo. Né? Imprevisível. Amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, eu estou aqui, né? Estou aqui em pé, é o estabelecido. Né? Vocês estão esperando que eu fique aqui e faça a palestra até o final. Mas eu posso mudar. Né? Eu posso, por exemplo, pegar o microfone e descer. Posso interagir com vocês. Tudo bom? Como é seu nome? Maíla. Tudo bem? Você acha que Jesus tinha Facebook? Você acha que Jesus teria Facebook hoje em dia? Hã? Você acha que Jesus teria Facebook hoje em dia? Ah, sim. Teria? É? E o senhor acha o quê? Eu acho que teria. Teria? Muito bem. Essas coisas não existem. Desde que o mundo é mundo, já não existia essas coisas, não? Oi? Desde que o mundo é mundo, já não existia essas coisas, não? O quê? Facebook? Facebook? Devia ter algum tipo de Facebook, né? Tudo bom? Tudo bem? Como é seu nome? Francisco. Francisco. E aí, Francisco? Tudo bem. O que você acha? Eu acho que teria, com certeza. Teria Facebook? Com certeza? Rapaz, o pessoal está com certeza, hein? Então, gente, é isso. O mundo é diferente. Né? Eu já tinha combinado com o Valdo, tá, gente? As coisas acontecem, a gente não sabe como é que as coisas vão funcionar, como é que a gente vai lidar. Né? Então, o que aconteceu? O que acontece? Coisas incríveis acontecem nesse mundo. Por exemplo, o indivíduo, ele está conectado, nós estamos conectados. Então, a importância do indivíduo hoje é fundamental. Antigamente, como é que a gente fazia? Vocês lembram das propagandas de televisão? Tinha propaganda, né, da escova de dente, né, sorriso sempre brilhante. Né, às vezes, entra lá no YouTube, vocês vão rir a beça. Né? Então, a propaganda era direcionada para massa. Né? Então, todo mundo recebia aquela propaganda, aí corria na farmácia e comprava aquele produto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles fazem a propaganda, alguém vai lá e posta assim, esse produto é muito ruim. Aí quem está conectado na rede fala, não vou comprar. Então, o marketing mudou. Né? Já não é mais aquela questão de massa, né? É o indivíduo. Isso é importante? É, porque as pessoas começam a ter voz.
né? O indivíduo começa a ter voz, começa a surgir, né, uma interdependência, né, entre as pessoas. Não é e as instituições vão ter que se adaptar a isso, porque elas não têm mais o controle, né? Tudo bem que, assim, é muito difícil você saber, né, as coisas que estão sendo veiculadas, se elas são corretas ou não. Outro dia eu postei assim no Facebook, né, na minha conta, eu postei assim: o mais difícil na internet é você saber. Não, perdão. O mais difícil no Facebook é você saber a origem, o autor das citações. É você confirmar o autor das citações. E escrevi lá, Albert Einstein. Porque, quer dizer, é uma questão crítica, né? Porque a pessoa fala, uma vez eu estava fazendo um estudo e precisava de uma citação. Aí eu fui procurar o autor. Achei 4 autores para a mesma citação na internet, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa faz uma citação de outro e não diz a fonte. Aí aquela citação fica como sendo dele. E as pessoas multiplicam isso, então a coisa acaba complicando. E a gente recebe um monte de mensagens na internet sem saber se aquilo é verdade ou não. E muita gente acha, né, e aceita essas questões como verdade absoluta. Cuidado, não são, né? Nós tivemos recentemente um caso muito interessante, vocês vão lembrar. Um executivo de uma alta multinacional, de uma grande multinacional, ele começou a lidar com uma série de dificuldades, né? Tinha, dentro da empresa dele, estava perdendo clientes, né? Tinha uma dificuldade com escândalos sexuais, desvio de verba, desvio de recursos, quer dizer, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e sendo divulgado, indo para a mídia, né? E ele tentando resolver aquelas questões, não conseguiu resolver. Resultado, né? Ele se demitiu. Ele falou assim: eu me demito. Nós estamos falando do nosso companheiro de luta, o Papa Bento XVI, né? E aí substituiu o Bento XVI um outro Papa, né, muito mais assim, antenado, digamos assim, né? Então nós temos, né, a gente pode ver a comparação, né? Por exemplo, né, a cadeira, né, aquela cadeira pesada, cheia de ouro, né, troca, né? Francisco falou, troca, botou uma outra simples, né, mais leve, uma cadeira que ele pudesse carregar para onde ele fosse, né? As roupas, por exemplo, né? As roupas pesadas, aqueles paramentos, né, complicados, Francisco trocou, bota uma roupa mais leve, mais simples, né, mais adequada a essa liberdade, a esse desenvolvimento, né, a esse mundo que eu estou vivendo, né? Os discursos, né? Não quero ninguém escrevendo discurso para mim, deixa que eu mesmo escrevo meus discursos. Então ele passou a falar, a interagir, criou o espaço de interação, né? Consequentemente, ampliou os canais de comunicação da igreja, né? O Papa Francisco hoje é uma personalidade querida por todo mundo, né? Todo mundo admira essa pessoa e realmente, pela forma como ele se coloca para as pessoas, né? Pela forma como ele age, pela estrutura de pensamento que ele emite, nós realmente temos que admirar esse nosso companheiro, né? Nós temos, por isso que eu falei que a gente está mudando, né? Nós estamos mudando de tempo. Nós estamos saindo de um tempo, né, da sociedade industrial e já estamos na sociedade do conhecimento. Esse é o conteúdo que nós temos que compreender, né? Nós já não estamos mais, nós estamos num outro mundo. O mundo mudou, o mundo é diferente. E nós precisamos nos adaptar a esse. A gente, acho que deu azar, né? Porque a gente pegou exatamente a mudança, né? A gente pegou mesmo, né, ali a troca, porque acho que a maioria de nós nasceu num mundo que não tinha nada disso. Computador era raro, né? Em 1940, um computador ocupava um andar inteiro de um prédio
de um edifício, né, para processar cálculos matemáticos. Não faziam as coisas que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia, né? Na década de 80, né, e aí eu vou começar a revelar a minha idade aqui, né, na década de 80, nós vamos ter o início, né, da fabricação, da distribuição de computadores pessoais. Eram os PCs, né, os jovens aqui não vão nem saber o que é isso, né? Era o PC, era o personal computer, era uma máquina quadradona assim, né, um monitor de tela verde, né, simples. Você programava com muita simplicidade e era raro das pessoas terem. O telefone celular era um tijolo, né, que assim, ninguém roubava, porque se o ladrão pegasse, ele não conseguia correr com o celular, né? Então, assim, o mundo ele começou a mudar, né? Hoje em dia, assim, é tudo diferente, né? Você tem um celular, o meu não está aqui, deixei no carro, mas é uma coisa muito pequenininha, e o poder de processamento, né? Eu sei que vocês não são de tecnologia, né, mas o computador que eu comecei a trabalhar, ele tinha 64K de memória, né? Depois, né, quando eu fui trabalhar profissionalmente, tinha 640K de memória. Hoje em dia nós falamos em giga, que são milhões, né, de bytes de memória, quer dizer, é coisa, né? E nós temos também a unidade de terabyte, que são bilhões de milhões de unidades de memória. Então, sim, a gente, com essa capacidade de processamento, tudo isso mudou radicalmente. E chegou nas ferramentas que nós temos hoje, né? E nós, movimento espírita, como é que nós vamos lidar com essa questão, né? Então, hoje nós já temos aqui, olha só que coisa interessante, a palestra sendo transmitida, né, pelo Facebook. Lá na nossa casa, a gente faz as gravações e transmite pelo YouTube. Olha o alcance, né, desse conteúdo, até onde a gente consegue chegar. Hoje nós podemos assistir todas as palestras do Divaldo, se não online, mas pela internet. A mensagem espírita chega com muito mais profundidade. Outro dia eu estava observando os comentários de uma palestra que nós postamos no YouTube e acabou indo parar na Rede Amigo Espírita. É uma palestra do André Trigueiro falando sobre a valorização da vida. E num dos comentários estava lá escrito: essa palestra salvou minha vida. Então a gente observa a importância da utilização, né, dessas ferramentas na divulgação da mensagem. Então as redes sociais, elas vão ter esse impacto transformador, não só na nossa vida pessoal, né, na nossa vida profissional e também nas questões religiosas. A mensagem ela pode chegar com muito mais velocidade, com muito mais amplitude, né? E o movimento espírita? Será que nós estamos preparados para lidar com essas questões? Aí temos os jovens, né? O jovem vai para a evangelização, né? Vai para a mocidade, aí está lá com o celular, né? Aí o evangelizador vai lá e fulano, só, a gente está aqui na evangelização, vamos aproveitar esse momento aqui, né? Aí é um ponto importante, porque vai passar exatamente na questão que Paulo coloca, que é a divisão da questão, a divisão, né, entre o que é feito, né, as nossas ações referentes à nossa vida e a repercussão dessas ações na nossa vida espiritual, né? Então, foi muito bem pensado, digamos assim, a proposição desse tema nesse contexto, porque ela vai trazer para a gente essa reflexão sobre a responsabilidade pessoal, né? Então, qual é o limite de utilização, né, dessas tecnologias? A gente está direto usando. Hoje a gente resolve vários problemas pelo Zap, né? Pelo WhatsApp. Então, marca a reunião, combina a coisa, autoriza, né? Faz autorizações diversas, conversa com os amigos sobre questões que a gente precisa deliberar, né? Ações que precisam ser feitas, tudo pelo WhatsApp, né? Inclusive no movimento espírita.
marca reunião, né? Faz reunião pelo WhatsApp também, faz pelo esqueci agora, pelo Skype, né? Então, assim, a gente está usando as ferramentas para as nossas atividades produtivas. Mas nós também temos outro ponto de lazer, então usamos, né, o Facebook, por exemplo, para fazer o contato com nossos amigos. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos aqui, né, na região dos Lagos, embora seja de Niterói, mas tenho muitos amigos aqui, e eu estou acompanhando, né, estão postando lá o que está acontecendo, e eu acompanho, fico feliz, porque antigamente eu ia ter que receber uma carta, né, contando o que estão. Hoje não, online, nasceu o neném, já está a foto, né? O neném está doente, já faz uma prece, né? Então, quer dizer, a gente já está com essa conexão, né? Muitas vezes nós recebemos pedidos de oração pelo Facebook, pelo WhatsApp. E aí é importante também ver a nossa postura. O que a gente faz? Quando a gente recebe o pedido de oração, a gente bota aquela mãozinha posta, né? E faz a oração, ou só põe a mãozinha posta lá para dizer que leu a mensagem, né? Então, isso também faz parte, né, do uso da ferramenta e da utilidade prática. Mas nós temos também, né, a contrapartida, né, do abuso dessas ferramentas, né? Então, no caso do movimento espírita, nós precisamos aproveitar essas questões, né? Compreender, né, que nós somos interdependentes. Antigamente nós tínhamos o ideal de independência, né? Primeiro, a dependência. A humanidade sempre, as pessoas eram dependentes de alguma coisa. Era dependente de um senhor, era dependente de uma empresa, era dependente de uma instituição. Depois, e aí nós demos o grito de independência, né? Não, a questão é ser independente. Então eu quero ter a minha casa, eu quero ter os meus bens, meu carro, minha casa, né? Então a gente queria a independência. E agora chegou o momento de nós avaliarmos a questão da interdependência, que, na verdade, é o que o Livro dos Espíritos aborda quando fala da lei de sociedade, né? Que nós somos criaturas sociais. Nós precisamos viver em sociedade, uma ajudando a outra, cada uma complementando para a outra aquilo que ela tem de mais rico. Então, esse é o processo da interdependência, onde cada um vai oferecer para a sociedade aquilo que melhor traz, melhor carrega, que melhor desenvolve, né, para aquele contexto social. Então, no movimento espírita, nós precisamos, né, nos alertar, nos atentar para esse processo da interdependência. E como a gente vai fazer isso, né? Use o seu discernimento, bom senso e intuição, né? São características imprescindíveis, né? Qual é o momento de utilizar a ferramenta, qual é o momento de não utilizar a ferramenta, em que momento a gente precisa estar mais próximos, né? Porque isso também pode gerar um vício, né? Então, o fato de você ter a ferramenta para se comunicar à distância não nos habilita, né, a não termos os encontros presenciais. Porque essa troca presencial ela é fundamental. O bom senso, a intuição, né, promova integração e interação, né? Então, como é que está a nossa integração aqui na Casa Espírita? Nós estamos conectados, estamos juntos, né? Estamos convidando as pessoas para vir junto com a gente. A gente precisa de trabalhadores, a gente tem sofrido, né, uma baixa muito grande de trabalhadores nas atividades espíritas, né? Uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhadores. E aí eu vou fazer um comentário, fazer um parênteses aqui, porque na semana passada, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Na semana passada, algumas semanas, nós tivemos uma palestra do nosso companheiro palestrante espírita Eduardo Guimarães, lá da Casa de Caridade Aureliano, lá de Niterói. Ele foi na nossa casa, e ele começou a palestra, né? Ele tinha um tema, mas ele começou a palestra com uma coisa que não tinha nada a ver. Ele começou contando a história daquele filme A Lista de Schindler. E nesse filme, né, se vocês não viram, né, quem não viu, veja, que é um filme muito bom, conta a história de um alemão, né, que começou ali a reunir
os judeus que iriam para a morte, começou a reunir para que eles fabricassem coisas, né? Ele era um industrial e ele começou a contratar aqueles judeus, e enquanto aqueles judeus estavam contratados, eles não corriam risco, né, de serem conduzidos aos campos de concentração. E o Schindler, ele com o tempo, ele começa a se envolver muito com aquilo e começa a vender tudo que ele tinha para dar aos alemães, comprando aquelas vidas, né, que ele salvaria posteriormente. No fim da história, né, no momento em que a Alemanha é invadida, e ele então tem que fugir, porque ele era alemão, e os judeus que ele protegeu acabam ajudando ele naquele momento, né, de fuga, ele olha para a sua mão e vê a sua aliança, né, que foi a única coisa que ele tinha guardado de bem de todo aquele período. Ele olha para a aliança e se arrepende profundamente de não ter vendido aquela aliança para comprar mais vidas, né, para salvar mais vidas, né. Então, o Eduardo nos alertava o seguinte, para que a gente tenha cuidado para não se sentir, após o término da nossa vida física, né, ou no futuro, com o mesmo sentimento do Schindler, de ter deixado passar oportunidades que nós não aproveitamos, né. Então, só um parênteses para a nossa reflexão. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar sua atividade ou sua casa espírita. Nós temos que evoluir, temos que crescer, né? Então, se nós temos oportunidade, se nós temos condição, vamos fazer lá a nossa página, colocar o conteúdo evangélico, né, que nós dispomos, né, a público, né? Porque a divulgação é a maior caridade que a gente pode fazer, né, na nossa vida, a divulgação da doutrina espírita. Reconheça que a realidade é interdependente e precisa da participação de cada um e de todos para resolver o problema. Então, juntos, nós somos mais fortes, né? Interconectados, nós vamos conseguir muito melhor resolver as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, né? Então, tudo me é lícito? Lembrando a questão de Paulo, né? Temos várias ferramentas, Facebook, YouTube, tem umas que eu nem conheço, né? Tem o Twitter. Imagina, gente, o que o João não faria com o Twitter, né? Imagina João tweetando, Deus é amor. Pô, ia bombar, né? Imagina, né? E a gente tem essa possibilidade, nós temos essa condição, né, de divulgar essa mensagem. Então, por que não utilizar as ferramentas, né? Só que precisamos também ter o cuidado para não criar a dependência tecnológica. Engraçado que eu procurei uma imagem que falasse de dependência, né? Então, tem várias ali, né? Dependência ao álcool, né? Dependência, né, a drogas e tal, mas eu procurei aí e não achei dependência tecnológica. Esse termo ainda não é tão ampliado, né? Ainda não é tão divulgado, mas nós temos casos muito graves, né, de dependência tecnológica, né? Tem ali o menino ali representando, né? O pai ali puxando, o menino não quer sair, né? Ele podia, e não adianta nem desligar a tomada, que é um notebook, tem bateria, né? Vai ficar. Mas olha aqui, ó, algumas pesquisas apontam que 18% dos usuários de celular têm dependência tecnológica. 18% é um número muito grande, né? Então, nós precisamos estar vigilantes, atentos. Usar, sim, mas abusar, não, né? E aí nós vamos chegar num ponto muito interessante, que essa definição eu vi daquele filósofo Cortella, uma entrevista que ele fala dessas questões, né? Quero, posso e devo, né? Eu achei tão interessante essa questão, porque elas se conectam, né? Se você parar para pensar, você vai ver o seguinte, ó, quero, posso e devo. Às vezes eu quero, mas não posso. Às vezes eu posso, mas não devo. Às vezes eu devo, mas não quero. Então, a gente precisa combinar, tem uma árvore combinatória ali, né, de decisão, para você estabelecer o seu processo, né? O que você deve, o que você pode e o que você
quer fazer. Né? Então, são questões que precisam estar, né, nós precisamos estar atentos, né, para esse posicionamento. Né? Porque nós precisamos nos posicionar diante da vida. Nós sempre estaremos decidindo. Mesmo quando não decidimos, nós decidimos. Mesmo quando nós decidimos não agir, nós estamos provocando de alguma forma uma reação para a nossa vida. Então é importante que a gente avalie esse processo. E aí vem a pergunta de volta. Jesus teria Facebook? Dentro da nossa reflexão, vocês vão achar que sim, né? Tudo que a gente falou, né? As ferramentas são tão boas, né? Então, vocês acham que teria Facebook, né? Eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Não é polêmica, viu, gente? Não é polêmica. Mas por que não? Né? Jesus escreveu alguma coisa? Não. Como é que Jesus deixou? Tudo na memória. O poder do Espírito. O poder do Espírito. Todas essas ferramentas, elas estão à disposição das nossas limitações. Então, a gente, para voar, precisa de asa, precisa do avião. A gente, para se locomover mais rápido, precisa do carro, do ônibus. Né? Para falar com alguém distante, eu preciso do WhatsApp, do telefone, do e-mail. Mas Jesus não. Jesus tinha o seu magnetismo pessoal que substituía tudo isso. Jesus usava o poder do Espírito, que é o nosso exercício. Esse é o nosso exercício. Desenvolver as nossas potencialidades anímicas, que Jesus já tinha pronto, desenvolvido, porque ele desenvolveu. Então Jesus pensava e comunicava com a sua força magnética, com o seu amor, com o seu carisma. Jesus deixou marcado no coração de uma centena de pessoas a sua mensagem. E deixou marcada de tal forma e tão profundamente que ela resistiu todos esses anos, todos esses séculos e milênios para chegar até nós, límpida, cristalina, clara, para que a gente, nessa tarde, possa refletir profundamente nas nossas responsabilidades como criaturas fadadas à perfeição. Então, meus irmãos, acredito que nós temos um grande poder nas mãos, na comunicação. E precisamos usar essas ferramentas para postar coisas boas, produtivas, enriquecedoras, salvar vidas com atenção, com cuidado, para que essas ferramentas que podem nos levar a voos não nos acorrentem ao chão, ao atraso, à dor. Agradeço a todos a presença e rogo a Jesus que nos ampare e nos ajude no discernimento necessário para conduzir a nossa vida na sua direção. Muita paz a todos.